De volta com o nosso Visão Geral de hoje aqui pela Rede Família. Não deixe de acessar o nosso site redefamilia.com.br. Pelo site, você em qualquer lugar do Brasil acompanha toda a programação da Rede Família ao vivo. É só clicar no ao vivo e em tempo real você acompanha a nossa programação. redefamilia.com.br. Nosso programa sempre ao vivo das 2 às 3 da tarde, com reprise à noite todos os dias às 8h45, exceto segunda-feira, que o reprise é às 9 horas da noite, ou a reprise. Doutora Lícia Couto Lustosa Cordeiro, tem nome comprido, né, doutora? Mas a senhora usa mais assim, doutora Lícia Cordeiro, né? Isso. Muito bem. Delegada de polícia, titular da Delegacia da Mulher em Campinas, a carioca que mora em Campinas há quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Então, praticamente o tempo já como delegada. Já, eu fiz o concurso, passei, mas eu já residi aqui, que eu vim ficar aqui um período com a minha irmã, gostei da cidade. A cidade aqui é muito boa, né? Ah, é boa. Eu fico até chateada, que às vezes eu vejo campineiro falando mal de Campinas, mas a cidade aqui é excelente. E tem campineiro que fala que Campinas está muito violenta. Não é? A cidade cresceu, né? Não tá? Onde não tem violência, né? A cidade está muito grande. Aliás, o concurso para delegado só pode prestar quem é advogado. Quem é formado em Direito. Formado em Direito. Isso. Tá, formado em Direito, presta o concurso para delegado. Isso. E na sequência, se for promotoria, alguma coisa... Não, são concursos distintos. Concurso para delegado, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Poder Judiciário, para a magistratura, são concursos diversos. O que te atraiu, assim, para ser delegada? Eu acho que você percebe que você faz alguma coisa de útil com a sua formação. Eu acho que o delegado de polícia ele tem um papel muito importante, né? A função social do direito, a gente percebe que pode fazer alguma coisa sendo delegado de polícia. Doutor, nós vamos falar sobre estupro, mas uma pergunta ainda sobre o fato do delegado ser... Ele praticamente é o primeiro a tomar contato com... na verdade, é o inquérito, né? O inquérito policial... o inquérito policial é a peça inicial que a gente levanta os indícios da autoria e da materialidade do crime. Se for mal feito isso, acabou o processo, vai ficar horroroso, não é isso? Isso. Então, é fundamental que seja muito bem feito pelo próprio delegado. Inclusive porque você está mais próximo da época que o fato aconteceu. Então, você evita que se perca a prova, por exemplo. A vítima vai à delegacia e fala, olha, eu fui agredida por meu marido, eu estou machucada. Se você não colhe aquela prova material, olha, vou requisitar um exame, você vai lá no Instituto Médico Legal para comprovar que realmente você estava com essa lesão e esse tempo passa sem eu fazer isso, essa prova material vai se perder. Então, como é que eu vou provar que ela foi agredida se eu não vou ter o... Tá aí a importância realmente do primeiro contato com a situação, né? Isso. Doutora, que a senhora, falando do Rio de Janeiro, o que a senhora pensou, o que te causou, de repente, como revolta interna, aquela situação envolvendo aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro? Nós tivemos também já anteriormente o caso também de muita gravidade também na Índia, que foi muito feio também. A gente percebe que é aquela história de achar que a mulher é um objeto que pode ser usado ao meu bel prazer e quando eu tenho vontade, né? O estupro nada mais é do que isso. O autor, ele tem a vontade e ele quer pegar qualquer mulher que esteja perto, que esteja ao alcance dele para satisfazer aquela vontade dele. Mas o estupro coletivo não pode causar prazer no homem. Aquilo é um negócio ou por maldade efetiva, ou por um vandalismo exacerbado, ou, olha, que me perdoe... Uso de drogas. Porque mas que prazer pode sentir um homem com tantas outras pessoas envolvidas num estupro coletivo? A gente não entende qual o prazer que um homem pode sentir em ter uma relação com uma filha de 5 anos, de 10 anos de idade. Meu Deus. Isso passa na cabeça de uma pessoa? Meu Deus. Então, é a mesma coisa. E é comum a gente ver isso na Infelizmente, temos bastante casos que a gente chama de estupro incestuoso, que a relação sexual, porque o estupro nada mais é do que você manter um ato sexual com alguém mediante violência ou grave ameaça. A pessoa não está consentindo com aquilo, né, com aquele ato.
ou quando a pessoa, ou em razão da idade, ou em razão da condição física dela, não tem a condição de consentir com aquele ato. A doutora se lembra da Desiree Washington e Mike Tyson? Sim. Quando a Desiree disse que ela simplesmente não, falou não. E ele insistiu. Então, o não já é impeditivo. Claro, porque o ato sexual, né, entre duas pessoas tem que ser consensual. Tem que ser consensual, tem que haver o meu consenso e o consenso do outro, da pessoa que vai praticar o ato comigo. Então, se isso não acontece, você está forçando uma relação sexual. E é tão complicado, né? Como é que... O caso do Mike Tyson foi mundial, né? Falou-se bastante. Agora, a prova de que realmente você não queria, a mulher não queria, é difícil conseguir isso, É né? difícil, inclusive, a jurisprudência tem essa sensação da dificuldade, essa percepção da dificuldade, e a palavra da vítima tem um peso bem significativo nos casos de estupro. Por exemplo, um estupro dentro de casa não tem testemunha. Não né? tem. A pessoa não vai praticar um estupro. O estupro na rua, que um desconhecido aborda uma mulher, também ele vai olhar e se certificar que não tem ninguém passando para ele praticar aquele ato. Entendeu? Então, além da prova material, que você hoje em dia, se houve uma relação sexual forçada e houve ejaculação, então você vai ter a prova material, mas muitas vezes você não tem. Porque qualquer ato sexual praticado sem a vontade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, é estupro. Então, se eu forço um beijo, passo a mão no corpo da mulher, é estupro. Entendeu? Vai além, Só que além não do vai constrangimento. não vai ter a prova material, entendeu? Então, o peso da palavra da vítima... Até porque a gente tem que entender o seguinte, né? E também existe o contrário, não existe o estupro da mulher para com o homem, não é? Tanto que o estupro hoje... desde 2010, o estupro é contra a pessoa, não fala mais, não fala mais o sexo, se é homem ou mulher, é contra a pessoa. É contra a pessoa. É um constrangimento efetivo? Isso, contra a pessoa. Para praticar um ato sexual mediante violência ou grave ameaça. Muito bem. Mas se houver, por exemplo, um constrangimento, né, um assédio sexual de uma mulher para com um homem, não é na delegacia da mulher que o homem vai. Não, porque aí a vítima é do sexo masculino. Aí tem que ir na delegacia normal. Procura uma delegacia comum. Mas é muito difícil, né? O homem procura também? Procura, é mais difícil. Existe o constrangimento do próprio homem em relatar. Sem a gente dúvida. sabe que é difícil. Por exemplo, nós sabemos que existem muitos casos de crianças do sexo masculino que são molestadas. Mas o número de registro, de notificação, é bem menor do que o de meninas que são molestadas. Doutora, quando acontece isso, quando há, por exemplo, uma criança, um menino que é molestado em casa pelo pai, sei lá, ou pela mãe, e isso cai até a delegacia, vocês têm a preocupação de tornar isso aí algo assim reservado ou é um boletim público? Não, inclusive a própria lei determina que seja a investigação ocorra sob sigilo de justiça. Porque trata-se de uma criança, você não pode expor aquela criança, além da exposição que ele já sofreu, sofrer aquele crime, as marcas que ele vai levar para o resto da vida, você ainda não vai tornar isso público. Quanto a palavra da vítima ser muito forte, porque pode acontecer, mas é muito raro que alguém se exponha a uma situação tão degradante de se chegar numa delegacia e dizer que foi molestada, que foi estuprada. Isso. Então, por essa razão, é que tem uma força muito grande a palavra da vítima. A gente percebe que a vítima não vai à delegacia contar uma história dessa. A troco do quê? A troco de quê? Entendeu? Se expor dessa forma, passar pelo exame de corpo de delito é muito difícil. Entendeu? Então, a palavra da vítima tem que ter um peso diferente. Muito bem. Estamos conversando aqui com a doutora Alícia Cordeiro, delegada de polícia, titular da Delegacia da Mulher. A primeira, por enquanto, única, mas ela já disse aqui que outras virão, né? Da Delegacia da Mulher de Campinas. E a gente continua aqui essa entrevista muito interessante, muito boa para as mulheres e muito, assim, para os homens também, extremamente interessante. Se bem que eu acho que homem, que é homem mesmo, não bate mulher, né? Não agride mulher. Aliás, é o seguinte, não agride nem homem, né? A gente não tem que estar... Violência é uma coisa que a gente tem que abominar.
Meus amigos, vou falar para vocês agora de 2 produtos. Aliás, está chegando a hora de eu tomar meu produto, né? Tá mesmo, né? 2 produtos incríveis à saúde garantida. Vou falar do ômega 3 concentrado e do cálcio forte 4 em 1. Bom, ômega 3 dispensa, né? Ninguém precisa falar de ômega 3. O mundo sabe da eficácia, o mundo sabe que o ômega 3 realmente é muito bom, é recomendado por médicos de todo mundo, porque o ômega 3 faz bem para o coração, auxilia no combate à depressão, evita o diabetes, baixa o colesterol, aquele colesterol que não presta tem que baixar mesmo, regula a pressão arterial e muito mais. E você pode confiar no ômega 3 concentrado da saúde garantida, porque ele tem alta concentração de EPA e DHA. Além de ser um poderoso anti-inflamatório natural que vem melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, não perca tempo. Vamos lá, ligue agora para o 0800 941 0090 e adquira o seu ômega 3 concentrado ou compre pelo site, se preferir, saudegarantida.com.br. E junto com ele, a Saúde Garantida trouxe para você o cálcio forte 4 em 1, que é diferente pelo seguinte, ó. Além do cálcio, ele é enriquecido com magnésio, zinco e ainda tem vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio. E olha, tem muita gente que não sabe, mas dor na coluna, irritabilidade, nervosismo, cólicas menstruais, unhas fracas, artrite, dentre outras coisas, são sintomas de falta de cálcio no organismo. Então vamos acabar com tudo isso. Compre agora o seu ômega 3 concentrado e o seu cálcio forte ligando para o 0800 941 0090 ou comprando pelo site saudegarantida.com.br. E sempre, se você for um dos primeiros, né? Eu sempre falo, ligue agora, ligou agora, falou que está assistindo o Visão Geral e por isso está ligando, você ganha o frete qualquer lugar do Brasil. 0800 941 0090, saudegarantida.com.br. Vamos lá, gente. Então tá aqui, ó, ômega 3 e cálcio. Eu vou tomar esses 2 aqui, você liga, vamos pro intervalo, na volta eu continuo aqui com Visão Geral e a doutora Alicia, delegada de polícia, tá bom? Aguarde um instante só.